hoje com um tema sensacional e com uma pessoa não menos sensacional que vai tratar desse assunto com muita competência. Abdução. Desde que os primeiros objetos voadores não identificados começaram a ser observados, se notou também que esses objetos interagiam com os seres humanos e, principalmente, muitas vezes abduzindo, estabelecendo contatos de quarto grau com essas pessoas. Então, alguns grandes cientistas, psicólogos, psiquiatras começaram a estudar essas abduções e, no Brasil, talvez a maior autoridade que nós temos hoje nesse campo das abduções é a doutora Mônica Borini, que nos fez uma grande honra de aceitar o nosso convite. A doutora Mônica, ela trabalha há mais de 30 anos com abduzidos, né? Ela tem essa experiência com técnicas psicoterapêuticas. Ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta, hipnóloga clínica, pedagoga educadora. Ela tem mestrado em psicologia e neuropsicologia pela USP-UMESP, doutorado em psicologia da saúde, avaliação na saúde mental e psicopatologias pela Universidade de São Francisco e, no momento, é pós-doutorando em psicologia e parapsicologia na Hawaii University dos Estados Unidos. Então, realmente é uma grande autoridade com uma formação acadêmica bem robusta e que vai repartir um pouquinho do seu conhecimento conosco. Bem-vinda, Mônica. Obrigada, Jamil. Um grande prazer estar com você no seu programa. Saúdo a todos que estão aqui e espero poder contribuir. Com certeza, Mônica. Bom, eu quero já deixar o convite, abrir aqui o programa convidando você, porque como você tem múltiplas formações, né, e trabalha muito nessa área de psicoterapia, para voltar a explorar outros temas. Mas o tema de hoje, né, a questão das abduções, eu queria iniciar perguntando para você, Mônica, quando que esse fenômeno, né, relacionado aos OVNIs e aos OSNIs também, começou a chamar a atenção, né, que não era só fantasia, que tinha alguma coisa séria acontecendo? Então, Jamil, isso faz muito tempo atrás, foi no final da década de 80, tá? Eu já estava clinicando, né? Tinha minha clínica particular, e um colega psicólogo me levou uma pessoa, uma moça, que se dizia que tinha visto vários OVNIs, ela e a prima, e ele sabia que eu trabalhava com hipnose na época, né? Com hipnose clínica, tinha feito a hipnose no Instituto Oswaldo Cruz, lá da USP, de Medicina, e ele me levou essa moça e a partir de então tudo começou, né? Porque aí foram várias investigações, ela trouxe fotos e tudo mais, aí depois outra pessoa me encaminhou uma outra pessoa que tinha esse tipo de anomalia, e aí foi vindo pessoas, eu comecei a me interessar, no começo eu achei bastante inusitado, né, estranho, mas depois eu comecei a perceber que muitas pessoas relatavam coisas semelhantes, né, e eu comecei a me interessar pelo assunto e pelo fenômeno. E principalmente depois, quando não só eram relatos, mas tinham várias evidências, objetos, testemunhas, né, que vinham junto com o paciente na clínica, a mãe, o irmão, o avô, a família, né, teve vezes de eu atender uma família inteira, né, que veio de 600 quilômetros de distância, porque tinham visto um OVNI e todos estavam traumatizados, né? Então, isso é interessante. A gente sabe, né, que, por exemplo, os primeiros pesquisadores aí na década de 60, 70, como o Bud Hopkins, né, o psiquiatra de Harvard, John Mack, né, eles notaram uma coisa que talvez você tenha notado na tua clínica, que é o famoso missing time, né? O tempo, parece que há um bloqueio durante a abdução, que a pessoa não lembra, mas ela sabe que ela perdeu 2, 3, 4 horas e não sabe onde teve, o que fez, e a hipnose desbloqueia isso. Geralmente eles relatam que houve uma perda de tempo aí, que é o tal do missing time. Mas é importante frisar que pela ciência não é divulgado e não é conhecida a existência de alienígenas, e nem tampouco de abduções alienígenas, né? Isso são relatos dos pacientes, das pessoas, né, que a gente joga nesse montante e rotula de abduções alienígenas, mas carece de comprovação científica. Existem poucos estudos lá fora, e esses poucos estudos para derrubar essa teoria da abdução alienígena, né? Querendo colocar que são falsas memórias, que são aplicações de hipnose equivocadas, né? Que são
paralisia do sono, né? Então, carece de estudos, e é por isso que eu estou pesquisando e estou estudando, né? Porque as pessoas relatam, é cheio de evidências, mas as mesmas provas, por exemplo, que são úteis na justiça, não são as mesmas provas da ciência, né? Tem metodologias, formas de investigação diferenciadas. Então, a ciência, ela quer dados científicos, né? Então, é difícil, esse fenômeno é de difícil comprovação. Uma, porque a questão da abdução tem a ver com o sujeito, com o comportamento dele, com a mente dele, né? Com sonhos, com relatos. Então, é um campo específico da psicologia, né? E outro, porque tem a ver com o comportamento dele também. Mônica, assim, você atendendo várias pessoas, você percebeu uma certa uniformidade nos relatos? Sim. O que você poderia adiantar para a gente? Coincide com as pessoas, as pesquisas do exterior, que a grande maioria falam que são levadas para um objeto voador não identificado, que viram uma luz, ou que estavam dormindo e apareceu alguém no quarto, ou que foram examinadas, né? Então, por exemplo, o David Jacobs, que é um pesquisador, que é professor da universidade lá se não me engano, da Filadélfia, ele compilou vários casos onde ele aplicou a hipnose, dizendo desses mesmos relatos, né? Então, assim, existe um padrão, já começa a haver uma padronagem desses relatos, mas nós não sabemos se isso é uma produção mental, se é uma coisa da humanidade, que nós não sabemos o que é um fenômeno anômalo da consciência, ou se realmente isso está acontecendo e nós vamos ser os últimos a saber, né? Porque muitas vezes o governo sabe, não quer colocar, não quer falar, né? E hoje em dia, com a net, com celulares, muitas pessoas captam imagem, né? Filmam experiências, né? Como, por exemplo, outro dia ainda falei numa live, né? Tem estudos científicos lá fora falando que é paralisia do sono, quando a pessoa de noite acorda ou fica paralisada e não tem nada a ver com a abdução, não sei o que, não sei o que lá. Mas, às vezes, o relato da pessoa é que ela foi abduzida durante o dia, a meio-dia, juntamente com outras testemunhas observando o fato, né? Então, aonde está a paralisia do sono aí, né? Aí já é difícil, né, justificar pela paralisia, né? Sim, e mesmo falsas memórias, né? Porque as outras pessoas também são interrogadas, como foi o caso, por exemplo, do Travis Walton, né? Aquele lenhador que foi abduzido, segundo ele, na frente das testemunhas, né? Que eram os colegas, que eram os lenhadores, né? Como também aquele caso aqui no Brasil, daquele militar também, que os outros militares, ele viu a luz, segundo ele foi abduzido, Cabo Valdez, isso. Cabo Valdez, isso. Então, e aí? Aí não tem paralisia do sono, aí não tem falsas memórias. Então, assim, né, os estudos tentam derrubar isso que o John Mack colocou na Universidade de Harvard como sendo abduções, né, alienígenas. E a gente precisa de mais estudos. Estudos aqui no Brasil que eu conheço mesmo, dentro da área da psicologia do meu colega, da USP, e o meu que estou fazendo. E nós fizemos estudos assim, demonstrando que essas pessoas não sofrem de uma patologia ou de um transtorno mental, né? Algo realmente se passou com elas têm um trauma muitas vezes, né? Então, assim, isso a gente já conseguiu estar comprovando. Agora precisamos de mais pesquisa, e é uma área muito difícil de pesquisar. Sem dúvida, você explicou muito bem, Mônica. Primeiro, essa necessidade que a ciência, né, cartesiana tem de dados concretos, de estudos mais acurados. Por outro lado, você ressaltou bem que existem já várias linhas de força que permitem já refutar algumas teses da ciência, né? Então, a gente tem, às vezes, até indícios físicos, né, geográficos, geológicos, testemunhais de outras pessoas que viram, né? E do próprio paciente que é avaliado por pesquisadores como você, não são caracterizados como uma questão de psicopatologia, né? Como sofrendo de uma psicopatologia. São pessoas que podem até ficar depois com algum tipo de transtorno devido aos traumas ou devido ao choque que está nele, né?
E segundo ele, muitas vezes a questão da abdução não é só uma vez, é recorrente. Então, assim, a questão do trauma, são vários traumas, né? Então, assim, algo está acontecendo com essas pessoas. E a ciência precisa se apropriar disso, né? E no meu caso, a minha área, que é a psicologia, né? Eu até quando foi 2014 na Guatemala, eu fundei a Exopsicologia, que é uma área, um campo de estudo para estudar especificamente o fenômeno dos OVNIs e abduções alienígenas, no que concerne a questão da mente e do comportamento humano, que são atributos psicológicos. Eu tenho uma admiração muito grande por pessoas como o John Mack e você, Mônica, porque vocês são pessoas da ciência, o Mack já é falecido, né? Mas que tem a coragem de abordar um tema que é, vamos chamar assim, errático, é um tema que gera preconceito dentro da ciência e de acordo com os padrões da ciência. E você está fazendo uma coisa muito bonita, que é trazer para a academia esses estudos e adquirir a respeitabilidade. Inclusive, eu sei que você está num pós-doutorado agora, que parece que você quer introduzir, ou está introduzindo o tema, né, da abdução, não é? Introduzindo o tema, né? Vamos ver se vai em frente, né? Porque a academia é muito reticente e criteriosa. E dentro da academia isso ainda é um assunto preconceituoso, assim como é o assunto da reencarnação. Tem outros assuntos também que são mais difíceis, né, de processar e que carecem de estudos científicos, porque assim, não é necessário um estudo científico, você tem que fazer vários, para aquilo ficar robusto, né? Formar uma massa crítica e as pessoas e a comunidade científica começar a aceitar, né? Então, precisa Perfeito. de Mônica, assim, você pessoalmente, hoje, já com 30 anos pesquisando, né, isso, o que você pessoalmente acha? São abduções mesmo? Então, ou a minha tese, eu pesquiso não para refutar, né? Eu pesquiso justamente, a minha hipótese é que os OVNIs são reais e que as abduções alienígenas são reais, mas para isso precisa comprovar, né? Precisa trabalhar em cima e comprovar. A gente nem sabe se a gente pode chamar isso bem de abdução, a gente não sabe nem se é realmente abdução, o que está acontecendo. Por exemplo, um psicólogo da Universidade do Wyoming, o professor Léo Sprinkle, tá? Ele esteve aqui no meu instituto, ele fez uma tese falando sobre essa questão dos relatos das pessoas e dos UFOs em 1967. Então, assim, naquela época, na universidade lá do Wyoming, né? Olha, ele escreveu esse livro, sabe por quê? Em 1999, esse livro todo fala sobre reencarnação e os UFOs. Tá? Então, assim, e aceito na universidade, né? Tanto aqui que tem pesquisas, tem estatística, tem tudo, né? Então, assim, lá fora, o pessoal, eles conseguem mais esse tipo de coisa, porque eles têm incentivo à pesquisa, né? E talvez tenha um preconceito, né, do que os latinos, ou aqui na América do Sul. A gente está no momento de desmantelamento da ciência, das verbas para pesquisa e tudo mais. Então, é difícil, né? Se alguém puder me ajudar com pesquisa na parte financeira, algum empresário e tal, eu estou aceitando, porque o gasto é muito grande. Os meus sujeitos de pesquisas em vários estados do Brasil. Então, cada vez que eu vou pesquisar, eu tenho que tomar avião, alimentação. Às vezes é levar a pessoa no local onde ela se diz que houve o evento, né? Então, às vezes tem que analisar fotos, às vezes tem que levar material para laboratórios. Então, é um gasto muito grande de uma maneira particular. Então, se alguém quiser financiar, eu estou disposta a aceitar. Com certeza, a gente faz esse apelo. Eu sei que nos Estados Unidos já algumas fundações surgiram para monetarizar, para financiar, para dar suporte financeiro, porque essas pesquisas são caras, como a Mônica falou, envolve deslocamento, né? Hospedagem, ela abre uma janela nos compromissos pessoais dela, né? Então, realmente, a gente faz esse apelo, porque o fenômeno está aí, está acontecendo, e ele gera, como disse a Mônica, né? Muitas vezes traumas concretos nas pessoas, né? As pessoas, elas saem muitas vezes traumatizadas. Saem traumatizadas porque elas, principalmente muitas vezes quando ela não concebe aquele fenômeno. Então elas ficam traumatizadas, não sabem o que aconteceu, aquilo estanca elas na vida, elas paralisam, elas param de trabalhar, muitas vezes param de alimentar, elas querem compreender o que está acontecendo com ela, né? Então, assim, é todo um processo para trabalhar o trauma no processo clínico,
depois botar aquela situação no contexto do cotidiano para ela poder integrar aquilo na consciência dela e continuar em frente, né? Independente, porque o psicólogo, independente daquilo ser verdadeiro ou não, ele precisa ajudar o paciente a adquirir saúde mental, né? Então, o psicólogo não está lá para provar se aquilo é verdade ou não, o que está acontecendo com o paciente. Ele precisa ajudá-lo, né? Aquilo é a realidade do paciente. Como eu sou psicóloga, eu trato e também sou pesquisadora, então eu piloto as duas coisas, né? Então eu tanto posso estar ajudando como eu posso estar investigando, né? Mônica, é muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse papel tão importante da hipnose, né, no tratamento, né, dessas pessoas, principalmente nesse fenômeno do missing time, que a pessoa não sabe o que aconteceu e você consegue resgatar alguns acontecimentos, né? O David Jacobs, por exemplo, fala que tanto a hipnose pode destravar tudo isso aqui, como também existe a possibilidade de memórias anteparo, de a pessoa fantasiar. Como é que você separa e traz a experiência genuína? E como também é dito pelos próprios que se dizem abduzidos, que os próprios alienígenas podem também hipnotizar e pode pôr trave e pode destravar e tudo mais, né? Então, o que acontece aí é o seguinte, existe um problema. A hipnose, o que acontece? Muita gente aplicando hipnose, nem sempre um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Esse que é o problema. A gente não sabe se aquela pessoa, onde ela aprendeu a técnica, como ela aplica, se ela tem ética, não tem ética, qual a intenção dela de estar aplicando aquilo, né? Se é só para colher dados, se é para tratamento. Tem essa questão, que é um viés que atrapalha para a gente não saber exatamente, não tem o procedimento padrão, né? E é isso que é muito questionado lá fora por alguns pesquisadores, tá? Uma das questões que eles refutam, eles dizem que as pessoas que passam sob hipnose, elas estão sendo sugestionadas por ufólogos, por terapeutas, por isso que elas acham que foram abduzidas. Então, por quê? Porque a amostra que eles pegaram de pessoas para pesquisar, provavelmente eles acharam algum tipo de indício de uma má condução da hipnose, entendeu? Então, aí achar indício, pronto, já... Agora, a hipnose é uma técnica muito importante, ela é eficaz quando ela é bem aplicada, com ética, sem sugestionar, fazer com que o próprio paciente coloque e relate o que ele viveu, sem o terapeuta ou a pessoa estar conduzindo. Não pode ter condução, porque se você sugestionar alguma coisa, pronto. Ele pode pegar aquela sugestão e falar, não, é isso sim, de repente não foi. Então é muito delicado, mas como ferramenta, não só para esse tipo de coisa, para qualquer outra coisa. Já usei hipnose para pessoas que queriam parar de fumar, pessoas que tinham gagueira, pessoas que sofreram outros tipos de trauma, de acidente de carro, isso, aquilo outro. Ela é super eficaz desde que é aplicada com critério, né? Perfeito. E é interessante, Mônica, nos casos de hipnose bem conduzidas, parece que vai aparecendo uma tipologia vamos chamar assim, de extraterrestres ou de alienígenas mais frequente no caso de abduções, que é os chamados, eu não sei como é que a gente chamaria, né? Que são os baixinhos cinzas, né? Com a cabeça avantajada, aqueles olhos, né? Penetrantes. Esse é o tipo mais comum que são relatados, são esses mesmos. É interessante isso, né? Dos olhos grandes, né? Geralmente são esses, mas existem outros tipos de fisionomia, de porte, que também são relatados. E o mais interessante é que muitas vezes a pessoa não vem só com relato, né? Às vezes elas vêm com marcas no corpo, o tal dos chips, microchips ou implantes, né? Por exemplo, eu tenho um paciente, eu estou estudando ele, né, muito profundamente, ele tem um implante do tamanho de uma ferradura de cavalo aqui na garganta. Não é um chipinho desse tamanho, é um chipão. Né? E aquilo lá já foi tirado chapa e tudo, o médico não sabe como aquilo foi parar lá dentro e não pode mexer. Se mexer, ele pode virar óbito. Né? E segundo ele explica que foi no contato que ele teve, que ele foi para uma nave, que a pessoa pediu para ele beber um líquido e que aquilo, como plástico, se cristalizou. Então, assim, estamos estudando esse caso, né? Então, assim, tem vários casos, né? Não só disso. Muita gente me traz material, me traz terra, me traz pedra que foi transformada em pedrinhas no lugar onde eles estavam, que desceu a nave.
E não só isso, às vezes vem a mãe contando a mesma coisa que viu junto com o filho, às vezes vem o marido, às vezes vem a criança de 12 anos que conta, que desenha, né? Às vezes vem fotos, vem filmagens. Já chegou a pessoa me levar para um lugar e eu ver um objeto realmente, filmar, eu mesmo já filmei, já fotografei, mas é como eu falo, né? Você olha a foto, aquela foto pode ser autêntica até, pode uma análise ser autêntica. Agora, até você provar que aquele objeto que está lá é alienígena, tem uma distância muito grande. Com certeza. Né? Porque a gente não sabe nem muito bem o que é o alienígena. Eu gosto de usar a palavra alienígena, não extraterrestre, porque o alienígena pode ser de qualquer lugar. Pode ser de dentro da Terra, pode ser de fora da Terra, pode ser do futuro, pode ser do passado, pode ser da outra dimensão. Né? Então ele fica mais fluido assim, porque nós não sabemos o que é, né, direito, totalmente. A ciência não sabe. Ou se sabe, né, a ciência não sabe. Se o governo sabe, não está, vamos dizer, querendo que investigue muito esse fenômeno. Com certeza, você destacou bem, né, que não é só o caso de destravar memórias mediante hipnose. Às vezes vem evidências físicas, né, cicatrizes, incisões, implantes. A gente sabe que o cirurgião americano Roger Leir, né, se especializou na extração desses implantes, que foram analisados. Eu acompanhei ele muitas vezes quando ele veio no Brasil, em programas de TV. Fui uma vez no programa do Ratinho com ele, com um rapaz que tinha implante. Né? Então isso é muito comum. Agora, o que você... Mônica, a gente tem dados ainda para dizer se o fenômeno é hostil à humanidade ou não é hostil à humanidade? O que você poderia nos adiantar? Você está perguntando se o fenômeno é hostil à humanidade. Então vamos olhar, tem os dois lados. Existem pesquisadores que acham que eles são benévolos e outros que acham que são maléficos. Né? Então, por exemplo, tem o Greer, que acha que é benéfico, o John Mack, que achava que tinha a ver com expansão da consciência e processo evolutivo, né? O Jacobs já acha que eles não são interesseiros, não, né? Então, é uma ameaça para a nossa humanidade, que eles querem pegar o nosso lugar. Então, existem vários teóricos aí que a gente tem que dar ouvidos. Por exemplo, esse que eu falei agora, o Sprinkle, já acha que tem a ver com o nosso processo evolutivo também, tanto que ele fala das reencarnações e que esse processo não é só de uma vida, são de várias, segundo ele, né? Mas, por exemplo, você tem que analisar os casos. Por exemplo, o caso que houve lá na Operação Prato, lá no Nordeste brasileiro. Teve pessoas que ficaram feridas. É verdade. Né? Com as luzes, né? Pessoas que às vezes captam a irradiação desses UFOs e ficam machucadas, cai cabelo, tem algum tipo de transtorno, ou mesmo contato alienígena hostil, agressivo, ou mesmo quando vai para dentro de uma nave, você sendo examinado sem seu consentimento. Né? Então, quando você fala de abdução, você está falando de rapto, de sequestro. Aí, por si só, já não é bom. Você concorda? Sim. A não ser que, para a gente entender esse fenômeno, a gente tenha que entender outros estados de consciência, né? O nível físico, mental, emocional, espiritual, sei lá o quê, outros níveis para poder entender o fenômeno. Porque, se a gente pensar na parte, vamos dizer assim, mais concreta, em abdução, a pessoa é levada sem o consentimento dela, sem o consentimento, né? Então, aí eu te pergunto, você fala, é hostil? Se você for olhar desse ponto de vista, né? E é interessante assim, que... Também como, por exemplo, lá na Espanha, em Andorra, houve médicos que presenciaram a presença de alienígenas entrando dentro do hospital e curando 4 crianças de câncer, em Andorra, nossa, na Espanha. Nossa. Então, existem relatos também de curas, né? Ou de situações que a pessoa está num perigo iminente e que ela fala que ela foi salva por um alienígena. Né? Então, assim, parece que tem as duas coisas e segundo alguns teóricos, alguns pesquisadores mais teóricos, eles falam que pode ser que tenha dos dois lados, que a gente esteja travando uma certa guerra aí, né? Cósmica, aí, que já está antes da humanidade surgir. Isso aí, quem acreditava nisso era o Paul Hellyer, que era aquele ex-ministro do Canadá, que ficou mais de 20 anos ministro do Canadá. Ele falava isso. Ele falava que alguns alienígenas desativavam mísseis
né? É verdade. Assim como, por exemplo, existem naves que caem, aí você vai perguntar, poxa, mas eles são tão evoluídos, por que essas naves caem? Então, segundo ele, é porque tem essa guerra, são os próprios alienígenas que abatem naves alienígenas. Está entendendo? Uhum. Segundo esse ex-ministro do Canadá. Então, assim, eu acho que pode ter as duas coisas. O que é nocivo no momento pode não ser nocivo em outro, né? O que é bom no momento pode não ser bom em outro. Isso vai da gente tentar analisar caso a caso. Né? Mônica, uma coisa que é abduzida e acha que foi maravilhoso e que transformou a consciência da pessoa e que aí expandiu a consciência e que só trouxe coisas boas para a pessoa. E tem pessoas que ficam traumatizadas por muitos anos e precisam de tratamento, precisam de psiquiatra, precisam de tratamento médico, etc. Agora, é a abdução que está acontecendo com elas? É o que elas estão dizendo que está acontecendo. Agora, se é mesmo, só investigando, só produzindo pesquisa, né? Uma coisa que me surpreendeu, Mônica, principalmente lendo obras como a do David Jacobs, Bud Hopkins, do Mac, né, é que muitas vezes esses seres, vamos chamar assim, vamos admitir a hipótese de que sejam seres externos alienígenas. Não há barreira para que esse fenômeno ocorra. Às vezes ocorre dentro de casa, com as portas fechadas, a pessoa no quarto de dormir, então não tem como se proteger. Não tem. Não tem, porque é como se eles soubessem o que você está pensando. Eles sabem o que você está pensando, se eles quiserem. E assim, já desde 1997, naquele Fórum Mundial de Ufologia que eu estive, até dei uma pequena palestra, que era alerta aos profissionais da saúde sobre a síndrome da abdução alienígena, já foi dito que quando uma pessoa vê um OVNI, ou se ela vê 2 vezes e tal, é porque já aconteceu alguma coisa com ela. Eles não aparecem por acaso, eles não se mostram por acaso. Tem sempre um objetivo, não é ocasional. Né? Então, assim, dizendo que a pessoa já tem a ver com aquela questão. Né? Se ela viu um OVNI 2 ou 3, ela já pode ter sido abduzida, no caso, entendeu? E ela não ter essa consciência, né? Não ter consciência porque nunca investigou, não chamou atenção. E, às vezes, muitos desses fenômenos paranormais que a gente fala, parapsicológicos, também tem a ver com essa questão desse fenômeno. Eu já tive vários pacientes que depois desse contato adquiriram capacidades de telecinese, de movimentar os objetos, né, de visão remota, de intuição, de modificar, transformar o objeto. De repente, ele olha a caneta entorta. Né? Então, assim, adquiriram algumas capacidades dizendo que foi depois desses contatos. Né? Mônica, olha essa coisa para investigar, né? Olha com só, certeza, o campo é fascinante, é complexo, né? É difícil, né? Mas é importante que pesquisadores com formação também acadêmica sólida, como é o teu caso, estejam se debruçando sobre ele, né? Para que tragam mais esclarecimentos. Para quem quiser, que caminho você indicaria, que livros você indicaria, Mônica, que talvez existam em português, para quem quer começar a se inteirar por uma fonte mais autorizada? Você poderia indicar alguma bibliografia? Ou você mesmo tem pesquisas que a gente possa acessar? Eu publiquei na revista Exociência uma pesquisa sobre exopsicologia, que é uma revista científica. Mas esses autores que você falou aí são, vamos dizer, né? O Jacobs, o John Mack, o Leo Sprinkle, quem mais que tem aí? Tem o próprio Bud Hopkins, né? O Bud Hopkins, ele não era cientista, mas ele foi que começou a ter a ideia de juntar as pessoas e começar a ouvir os relatos. Foi ele que introduziu o John Mack. Né? E falou, Mack, está acontecendo alguma coisa aqui, você não quer ver o que é? Né? Então, assim, pode começar por esses livros. Né? E aí também tem alguns ufólogos brasileiros que escreveram algumas coisas interessantes, ufólogos de campo, né? Porque eles investigam no campo, apesar que é uma investigação não científica, mas tem um monte de dados importantes que podem ser colhidos e ser transformados em alguma coisa concreta, né? Perfeito, Mônica. Olha, para quem quiser te contactar, né, para assim, seus serviços terapêuticos, eu estou colocando teus dados aqui, você tem um site fantástico, né, as tuas habilidades, e você aceita também convite para palestras, cursos, etc? Claro, eu sempre fui em palestras, várias palestras de
várias partes do Brasil, para o exterior. Eu dei uma palestra no Arizona, só para médicos e psicólogos, sobre exopsicologia, também lá na Guatemala. É só convidar. Se eu tiver minha agenda tranquila e eu puder ir, com certeza, eu sempre gosto de contribuir. Com certeza. E a gente também reforça aqui, né, o pedido, o apelo, se alguém quiser patrocinar, né, quiser dar um suporte financeiro a essas pesquisas, porque é aquilo que a Mônica falou, já existe o preconceito do tema, né? Já é difícil introduzir isso na academia, né? Mas tem pessoas, né, mecenas, que ajudaram muito os cientistas, né? Tem que dar o primeiro passo, né? Alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que falar sobre isso e falar desse ponto de vista. Temos que ir na direção da ciência, não tem jeito. Se você não fizer isso, aí vira uma crença. E crença, ninguém faz nada com ela. É só se crer. E, de repente, o fenômeno está aí. Né? Pelo menos, na minha área da psicologia, eu estou me apropriando disso e estou procurando fazer ciência. Apareceram todos os teus dados aí, e-mail, telefone, site, né? E a Mônica realmente é uma das profissionais independentes desse assunto ufológico, de saúde mesmo, mais gabaritadas, né? Os serviços, a sua reputação a precede, Mônica. Então a gente recomenda mesmo. Gratidão por você ter aceito. Obrigada, Jamil. Obrigada. Eu volto sim para falar sobre outros assuntos que também gosto bastante, que tem a ver com assuntos que você também gosta. Com certeza. Vamos agendar, viu? Você vai voltar. Tá bom, obrigada. Um abraço, Mônica. Gratidão.